biólogo, professor, eu nem sei, esse homem é tanta coisa que eu nem sei o que é que ele é. Se apresente, amigo. Tô velho, né? A gente vai ficando velho, a gente vai sendo um monte de coisa, né? Prazer, prazer. Nesse percurso aí, né, nós tivemos a sorte de conhecer essa figura queridíssima, que é a Nayane, essa peça raríssima, que, Caríssima. que trouxe uma luz incrível aí pra gente e se tornou uma grande parceira, uma grande amiga. E é isso, né? Eu sou biólogo e nutricionista. Sou biólogo primeiro, né? Porque eu fiz biologia primeiro, depois eu fiz doutorado, pós-doutorado, fiz carreira acadêmica Foi e tudo, dando né? aula, para medicina, odonto, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Eu estudava um pouquinho de cada curso para poder aplicar as matérias que eu dava. E nisso eu apaixonei pela nutrição. E aí acabei sentando junto com os meus alunos de nutrição, orientei vários, né, em mestrado, iniciação científica, doutorado, e aí eu sentei de volta na cadeira, voltei a estudar depois de muitos anos e me tornei nutricionista, achando que ia ser uma coisa para fazer no futuro, mas na hora que eu vi eu já estava largando tudo, atendendo, depois Ah, conheci a poxa. nutrigenômica, a DF me chamou para dar algumas palestras para alguns cursos, né, de treinamento para os médicos, e acabei vindo parar em Fortaleza, né, no final de 2021 para Afinal, te 2022. interrompendo, você é o quê? Você é de onde? Eu sou mineiro, vai. Mineiro, pai. Pãozinho de Saí de queijo. Belo Horizonte, fui para São Paulo, fiquei um tempo lá, veio pandemia. Depois de tudo isso, a empresa que é italiana, né, e tem sede aqui no Brasil, a sede é aqui em Fortaleza, ela me chamou para assumir a diretoria científica e aí foi daí que nossos caminhos se cruzaram. Oh, bem, assim, glória a Deus, né, meu amigo? Que só Amém. presta assim. E aí eu conheci essa turma maravilhosa da ADF. Quero mandar um beijo para todo mundo, para Mayra. Eu nunca sei o nome dele Pierre, direito. Afinal, Pierre, é, é é Pierre Pierre Paulo. ou é Pierre, Pierre? não, é Pierre Paulo. Pierre Paulo. Pierre É Paulo, é tudo porque é junto. Pierre. Eu É, achava aí a que era gente chama só de Pierre. Pierre. Pois é. É, Pierre. E aí, hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que muita gente passa, inclusive na Nayane Nogueira, né? Que, inclusive, a gente já conversou várias vezes sobre isso, que Nós é vamos o fazer o seu quê? reality, não É é? quase um reality, não tem isso não. Então, eu quero que você fale este tema para as pessoas que a gente vai falar hoje. Pois é. Eu gostei muito quando você me convidou para falar sobre as barreiras, né, do emagrecimento. Por quê? Quem No geral, não todo mundo, passa, né? quem não passa. E as pessoas, elas tendem a chamar a atenção das outras para dicas de emagrecimento. E é uma coisa que não funciona, porque o que a gente tem que primeiro vencer são as barreiras que a gente encontra, né, para esse emagrecimento. Que é a dificuldade. Por que é tão difícil emagrecer para a maioria das pessoas? Né? Qual que é a dificuldade que você tem? Tanta gente, eu acho, tanto que dos que estão assistindo aqui, dos nossos amigos, familiares, a gente mesmo, né? Eu passei por isso por anos, eu estou num processo de emagrecimento desde que eu conheci a genômica. Então, como é que a gente encara tudo isso, né? Muito por causa do conceito, né, de dieta que as pessoas têm. Ah, eu vou fazer dieta, eu vou entrar na dieta, eu vou copiar a dieta da blogueira, eu vou pegar alguma coisa que alguém fez que deu certo e vou fazer para mim também. E isso acaba, obviamente, né, frustrando as pessoas e elas encontram normalmente motivos para não começar. E Né? A primeira barreira. principalmente, e eu acho que principalmente também porque, William, a gente, infelizmente, a gente vive em uma sociedade onde as pessoas cultuam muito o corpo. As pessoas acham que aquela mulher só é bonita porque ela é sarada, porque ela tem a bunda dura, porque ela tem uns peitos duros. Eu tô falando isso porque é verdade mesmo. Sim, sim, Porque sim. ela tem a perna modelada, mas assim, e quando você sai um pouco desse padrão, é como se você não se amasse, é como se você não se cuidasse, é como se você não tivesse nem aí. E em contrapartida, a gente entende que emagrecer não é tão fácil assim. Aliás, pode até ser. Agora, permanecer é muito difícil. Eu digo É, isso porque a é outra sanfona aqui em barreira. casa é puxo fole todo dia. Nunca usei tanta sanfona, meu amigo. Um dia eu tô É magro, outra. outro dia eu tô gordo, um dia é um negócio assim que eu digo, meu Deus do céu, tem dia que eu consigo estar bem regradinha. Tem dia, meu amigo, que eu abro aquela geladeira e eu digo, socorro, eu tenho que sair daqui. Porque é A gente desse jeito, acaba. é muito difícil.
Porque a gente encara esse emagrecimento como uma missão de tempo para começar e terminar. E aí que começa o problema. Lógico, depois que você emagreceu até o limite saudável, você tem que parar de emagrecer, que senão Tá. também você entra para um outro rolê, né? Mas o que é interessante é essa dificuldade que a gente tem de começar. Com Porque como a gente põe tanta coisa na frente, e uma dessas barreiras é o alvo. Primeiro, porque a pessoa está numa forma, ela fala, não, eu nunca vou chegar no que essa imagem dessa mulher, desse homem, porque olha lá, o cara tem que treinar todo dia, tem que fazer um monte de coisa para ter esse corpo, assim, não vou nem começar. Né? Então já é uma outra barreira ali para o primeiro passo difícil que a maioria das pessoas tem de dar, que é o começar. O começar, Né? e eu acho, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, para quem já fez dieta, para quem tenta e falha, tenta e falha, tenta e falha, assim como eu tô falando assim porque eu acho um assunto muito pertinente, porque eu sou uma pessoa que tento, falho, consigo, volto, tô magra uma época, não tô mais magra outra época, e aí fica, e a gente sabe Eu também sei que que esse funciona. reboliço não é legal, a gente sabe que esse negócio Uhum. assim de tá, o metabolismo vai para lá, é como se a gente estivesse jogando uma bolsa para lá, para cá, para cima, para baixo, de todo canto. Eu acredito que seja assim o nosso corpo, né? Quando a gente uma hora tá de um jeito, outra hora tá do outro, mas como começar sabendo que é tão difícil você dizer não para comidas gostosas? Infelizmente a gente sabe que hoje em dia a indústria tá, porque no tempo dos nossos É, pais era um pouco mais fácil. Né, para você tomar um refrigerante tinha que ter um aniversário, né? E hoje em dia a gente sabe que é tudo muito mais fácil. E quanto mais fácil é, mais a gente não quer ter dificuldade de fazer um suco, de comer uma fruta, de. Né? é interessante isso, que eu passo muito isso em consultório, né? Eu não proíbo nada, primeira coisa, né? Eu não proíbo. E para começar, eu acho que a primeira, aí vai dica, comece. Quando você fala assim pro teu cérebro, não, eu vou, agora eu vou. Você tomou decisão dentro de você, eu vou. E aí você fala, segunda-feira eu vou. Que aí você pensa em alguma coisa. Quando você fala pro teu cérebro que amanhã você vai, amanhã eu vou, o teu cérebro já entende que não é algo importante ou urgente. Então ele põe aquilo no seu subconsciente de uma forma difícil. Né, de uma forma que você não vai dar importância. E chega amanhã, você deixa para depois de amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã. Então, se você está aí na live hoje, você quer começar, nossa, realmente eu preciso, é o primeiro passo, fala, começa agora no jantar. Mas eu ainda não fui no nutricionista, não sei o que eu posso, o que eu não posso. Coma metade do que você comeria. Você já Boa. começou. Seu cérebro vai dizer, poxa, é urgente, ele está mudando um padrão. Ele já começou. Aí amanhã você corre lá no nutricionista, você tenta ver das escolhas, aquilo que todo mundo sabe o que é ou não é saudável. E segunda barreira, que todos os pacientes chegam assim, eu quero que você faça uma dieta para mim, mas eu não como isso, não como aquilo, não como aquilo. Não, meu amigo, calma. Eu quero saber o que você gosta. Dentro do que você gosta, tido como saudável, entre aspas, ou não, você pode ter uma alimentação equilibrada. A gente ajusta a quantidade, a gente ajusta o horário. Eu, por exemplo, eu gosto de doce e eu como doce depois da comida. E eu sou nutricionista. E não tem. E ok, eu gosto muito, eu não vou largar a mão disso. Só que eu vou comer num horário, junto com, que é um açúcar mais simples, normalmente o doce que eu gosto. Então eu vou comer num horário que tenha fibra junto, que tenha outras comidas ali junto, para diminuir o impacto glicêmico. Eu já cheguei a colocar tortas e descontar isso na dieta de paciente, porque ele gostava muito da torta. Então vamos reduzir um pouco esse macarrão, vamos reduzir um pouco esse arroz, para você poder comer a sua torta e ser feliz também, né? Nesse sentido de não ficar, porque a pessoa atribui. Com o tempo a pessoa vai largando alguns hábitos, né? E vai evitando, porque você vai deixando, vai criando uma panela de pressão. Não, hoje eu não vou comer o doce, eu tenho força de vontade, eu não vou comer. Hoje você conseguiu. Amanhã você teve Assim, vontade, só você por não hoje, conseguiu. né? Só por Aí hoje. no terceiro Aí tem uma hora que dia, não você fala, nossa, porque a semana inteira bem. Aí você vai lá e come 5 pedaços de uma vez. E é isso que vai te dando um desânimo. E aí tem uma coisa muito legal na psicologia, que a gente usa em consultório, que são as fases, né? Primeiro, tem gente que nem sabe que está precisando fazer dieta, tem gente que ganha a consciência de que precisa fazer dieta, e depois tem a ação. Depois da ação, o mais difícil é a manutenção.
porque ele tem que Eu acho que também adaptar tudo é o aquilo. pior, é o E mais aí, complicado. quando a pessoa cai, tipo, ela, nossa, saí da dieta, ela às vezes fica com, uma, com uma culpa muito grande. E ela larga. Você escorregou hoje, não importa se tem 15 dias que você começou, tem uma semana, não importa. Ah, tem um dia que eu comecei, no dia seguinte eu já. Comece de novo. Continue, ou melhor, não comece de novo, continue. Entenda que você é falho, entenda que você é um ser humano, mas que você pode. Ah, hoje eu quero. Por isso que eu não tiro, eu não proíbo nada. Eu não gosto dessa proibição porque ela causa esse desgaste nas pessoas. Né? Will, E esse... eu Oi. tenho até uma, assim, uma dúvida e uma pergunta. Eu acredito que, assim, o que eu vou falar, eu costumo dizer assim, aqui eu vou falar muito o que eu acredito que algumas pessoas vivem, viveram, enfim. Até se alguém tiver alguma pergunta para eles, gente, fiquem à vontade. Na minha cabeça, eu já engordei, emagreci tanto, já engordei, emagreci tanto que eu já cheguei a pensar, sabe o quê? Rapaz, quer saber? Tá tão difícil que eu acho que eu vou engordar bem muito, bem muito, bem muito. Quando eu tiver para espocar, eu faço uma redução. Até isso eu já pensei, só pra você ver a loucura da pessoa. Mas só para você ver que esse efeito sanfona é muito chato. E eu vou te Sim. contar outra coisa. Tô falando isso de mim. Eu nunca na minha vida, nunca na minha vida consegui emagrecer sem remédio. A única vez que eu consegui emagrecer sem remédio, que é uma coisa também que eu quero saber, foi na pandemia. Por quê? Porque na pandemia era todo mundo em casa. Então eu não tinha acesso a estar em restaurante, a estar não sei o quê, a estar... Então eu conseguia. Então dentro de casa eu consegui fazer aquilo ali. Eu pedi para a menina que trabalhava lá, que ela estava lá dentro direto por conta da pandemia. Amiga, olha, faz isso para mim, me ajuda. E eu consegui emagrecer em um mês 9 quilos. Sim. Foi difícil? Foi, mas não foi tão difícil se não tivesse a pandemia. Porque se não tivesse a pandemia, eu tava saindo. Aí eu, ai meu Deus, A aí eu vou ter que... oferta, né? A gente come com os olhos, com o De nariz, todo né? jeito, Com né? o ambiente, tem ambientes que te fazem comer mais. Mas olha só que interessante, esse efeito sanfona que você falou, por que que ele acontece? Primeiro, né, a dificuldade que a gente tem em aderir a determinadas dietas. O que que é uma dieta tecnicamente falando? Você, né, um corpo, ele tem uma quantidade de energia que ele gasta. Então você tem que repor essa energia, que é o que a gente chama de taxa metabólica basal. Certo. Quando você faz uma dieta, o teu corpo se adapta. Então você comia lá 3.000 calorias todo dia. E aí você, não, vamos fazer uma dieta, vamos passar uma dieta bem restritiva, porque eu quero emagrecer, porque eu quero chegar no meu... Vou comer nada. Aí vou lá para 1.500 calorias. Verdade. Beleza, você tem o que a gente chama de déficit calórico. Então, se você estava gastando 3.000 e passa a ingerir 1.500 você vai tirar da onde? Da gordura, você vai perder. Então, é assim que funciona o emagrecimento. Só que o que, que acontece? Quando você faz isso muito espaçado, né, um período, o teu organismo ele se adapta. Então, você passa para 1.500. Então, seu organismo, você emagreceu, funcionou. Por isso que tem gente que fala, emagreci, agora parei. Né? O efeito platô ali, estagnou. Então, você se adaptou. Só que o que, que acontece? Se você faz uma coisa muito fora da caixinha, fora dos seus gostos, imagina, você tira tudo que você gosta, você tira todo né, o seu meio ambiente ali, a sua vida social, para poder ficar longe das tentações, e aí quando você voltar, tem um problema. Você vai voltar para 2.500, já vai ser excesso. Aí você engorda tudo de novo. É aí que vem o efeito sanfona. E aí é o pior. Você precisa conhecer a sua genética para saber disso. O efeito sanfona, esse efeito sanfona, ele é da genética de algumas pessoas. Por isso que eu acredito e defendo tanto a nutrição personalizada. Por quê? Quando o paciente chega para mim e eu vejo que ele tem um efeito sanfona, eu converso com ele. Nós vamos precisar fazer um trabalho a longo prazo, porque você não pode fazer muita restrição. Por mais que você queira muito agora, emagrecer rápido, vai ser ruim para você. Porque você tem uma predisposição ao que a gente chama de reganho de peso genético. Então, quando você conhece isso, é o que vai determinar o tempo. No geral, nós, nutricionistas, temos um protocolo padrão. Quanto você quer perder por mês? Ao longo de 3 meses. Né? A gente fica ali dentro dessa margem média.
Só que às vezes tem pacientes que eu tenho que fazer planejamento por 6 meses, um ano e meio. O meu planejamento é anual, porque eu tenho esse efeito sanfona na minha genética. Então eu defini que eu ia emagrecer ali, né, poucos quilos por ano. Não dava para ser mais do que isso. E ficou em 1 quilo por ano. Já foi, desculpa, 6 quilos por ano, dá menos de 1 quilo por mês. É muito pouco, é quase nada. Mas eu aceitei a minha genética. E já foram aí 6 anos, 5 anos desde que eu fiz o meu teste genético, e eu já foi aí 30 quilos, já foram 30 quilos. Inclusive, Se eu ficasse na briga com dietas aleatórias, eu estaria no mesmo peso que eu estava antes, como eu fiquei a maior parte da minha vida. verdade. Então é interessante a gente conhecer por causa disso. Com certeza. Inclusive, ele estava falando sobre o teste genético, é justamente esse da DF Médica Brasil, gente. Eu Sim. fiz esse teste há pouco tempo, acho que tem aproximadamente o quê, amigo? Tem umas 2 semanas. Uns 20 dias, né? 20 dias. E esse teste vai para a Itália, e aí, quando voltar de lá, eles vão conseguir entender o que eu preciso. O que eu preciso para emagrecer, o que eu preciso para não ter futuras doenças, para evitar um monte de coisa, né, William? E aí a gente chega na terceira barreira, né? Nós falamos da primeira, que é começar, na segunda, que é aderir, e uma outra muito importante, que são os efeitos colaterais. Por que muita gente faz a dieta e não emagrece? Deve ter gente que já passou por isso. Com certeza. Porque o que acontece? Quando você tira muito nutriente, né? Você tira uma quantidade, volume da tua comida muito grande, principalmente sem o acompanhamento de um nutricionista, o que vai acontecer? Você vai perder vitaminas e sais minerais. E aí é uma coisa que eu tenho que te contar que é muito importante. Quando você perde essas vitaminas e sais minerais, elas são a base para a maquininha metabólica que queima gordura. Então, é uma pecinha que falta para funcionar. Estou entendendo. Nas suas moléculas que quebram gordura. Se você não tem determinadas vitaminas, elas não funcionam. E aí você não queima gordura. Aí o bonito tá lá, passando fome, passando perrengue. E nada perrengue danado, né? Como se fala aqui. Se lascando todo e não está emagrecendo. Você deve conhecer um monte de gente, mas eu não como. Eu lembro de uma paciente, num trabalho que eu fazia em grupo ainda em Belo Horizonte, que ela falava assim, mas eu não como. Eu como uma vez no dia, 2, e não consigo emagrecer, porque sua taxa metabólica já está baixa. Não tem nutriente aí para enzima, né? Para as lipases, que são as enzimas que quebram gordura, funcionarem, entre outras partes do metabolismo. E fora, né, que também eu bato na tecla sempre da genética, não tem jeito, é o que me conquistou, não tem como, porque você precisa saber quem metaboliza mais. Você metaboliza mais carboidrato, mais lipídio, mais proteína. Eu quase caí para trás. Quando eu vi que eu metabolizava mais lipídio, eu corri de lipídio a vida inteira. E aí, se eu fizesse uma dieta, eu lembro que eu fiz uma dieta vegana, certinho, seguia na risca, quantidade, engordei 5 quilos e meu colesterol, que nunca tinha sido alterado, alterou, porque tinha mais carboidrato, embora de boa qualidade, de uma dieta vegetariana, ele mesmo assim era carboidrato e eu não metabolizava bem aquilo. Na época eu nem entendia ainda, né, que poderia ser ali por causa do meu metabolismo, né, geneticamente falando. Então, assim, nesse processo, quando a gente tenta emagrecer, a gente precisa vencer uma barreira muito importante, que é o investimento que a gente faz na nossa saúde. Com certeza. Eu lembro de uma paciente que ela levava ali para mim 8 testes, 8 suplementos. Tomava suplemento de tudo. E eram bons suplementos. Pior que era isso, era boa coisa que funcionava, marca boa, muito legal. Só que quando a gente foi ver a necessidade dela, ela só precisava de 3. E 2 ela tomava, um que ela precisava muito para evitar que ela tivesse doenças, ela não tomava. Então essa dieta restritiva que você faz hoje, ela te inflama, ela degrada o seu DNA, ela te envelhece mais cedo, ela te expõe ao estresse oxidativo. Aí você fica ali, né, querendo fazer a dieta a qualquer custo, e às vezes não valoriza o profissional da nutrição, não vai no nutricionista, a dieta tem que ser com o nutricionista. É ele que vai calcular quanto que você está ingerindo, é ele que vai calcular exatamente se não está faltando nada. Porque você pode até emagrecer rápido, mas se você vai emagrecer faltando nutriente. E aí é que é o problema. Né? Quando consegue emagrecer dessa forma abrupta,
consegue emagrecer, mas adoecendo. E aí, aí adoece, aí tem que sair da dieta, volta a comer tudo normal, efeito sanfona de novo, por isso muita gente fica ali tropeçando em barreiras, né? Se a gente pode simplificar, entenda, tome a decisão, faça uma primeira ação hoje, né, para quem estiver assistindo, seja lá em que dia que você vai assistir essa live, mas faça uma primeira ação, corte alguma coisa que você sabe que engorda e que não tem muito valor, né? Tipo um macarrão, um arroz, um doce, coma menos, coma metade do doce, divide com um amigo. Seu cérebro já vai entender que você tomou uma atitude. Não espere no dia seguinte 2, marca com o nutricionista, vai tendo uma vitória por dia e o teu subconsciente vai te ajudando a vencer a primeira etapa. Depois, deixe claro para o seu nutricionista, não que você não gosta, que você gosta. Fala para ele, eu gosto disso. Porque quando fala assim, principalmente legumes e verduras, mas você não gosta de nada, alguma coisa você gosta. Mas a pessoa já fica, não põe brócolis para mim, que eu odeio brócolis, detesto alface, não põe rúcula, trem ruim, que isso, que aquilo, aquilo outro. E não precisa disso. Vamos no que você gosta. Né? Um bom nutricionista, ele vai achar dentro do que você gosta valor nutricional. E vai fazer sua dieta ficar gostosa para você do jeito certo. Né? Do jeito que é para você. Se for um nutrigeneticista, melhor ainda, porque vai fazer isso de acordo com o seu DNA. Aí não tem erro, né? Aí a coisa vai. E aí onde eu te interrompo justamente para falar sobre isso, que tiveram até algumas pessoas que comentaram aqui, que uma delas é a Rosane, uma amiga minha. Esse estudo é fantástico. Justamente isso. Eu fiz esse teste de DNA, e nesse teste de DNA, eu vou... o William e a Mayra, eles dois juntos, eles vão conseguir entender o que é que eu preciso para emagrecer. Às vezes eu acho que eu não emagreço por conta de um carboidrato, muitas vezes nem pode até nem ser. Através do meu DNA é que vocês vão entender o que é bom para mim, tanto de comida, de alimentação, quanto também de esporte. Não é isso? É isso. O que é que eu posso ter à disposição e o que é que eu tenho que driblar isso? É isso. É tipo isso, né? Tem um paciente muito engraçado que a gente fez o teste dele, né? Eu fiz o teste dele, ele não queria fazer o teste no primeiro momento. Então eu segui com uma conservadora, uma dieta mais conservadora, low carb, com pouco carboidrato, como a maioria das pessoas fazem. E a gente não estava, o negócio não estava andando. Passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e nada. E ele cheio de problema, de saúde e tudo mais. Aí ele falou, William, eu vou fazer o teste. Aí a gente fez o teste. E ele metabolizava muito bem carboidrato. Então eu lembro que quando eu mandei o plano para ele, ele mandou uma mensagem assim, William, só uma dúvida. Eu não preciso mais comer pão integral? Eu falei, não, você não está entendendo. Pelo seu teste genético, você não só não precisa, como não pode. Porque o integral tem níquel, que causa, e você é sensível ao níquel, e causa uma certa sensibilidade no seu intestino, te deixando mais inflamado, e inflamação também facilita esse processo aí, todo, fora outros riscos cardiovasculares. Ou seja, tinha que comer pão branco mesmo. Tinha que comer o pão branco. Lógico que eu não coloquei o pão branco puro, mas junto com outras coisas, e tirei ali algumas coisas que aparentemente são muito saudáveis, né? E ele não podia. Então, às vezes, você está mais inflamado do que obeso também. Né? E essa inflamação ainda dificulta mais. Pode ser por sensibilidades genéticas que você não tem. E com isso, a gente adequou também a atividade física dele. Né? Então, por exemplo, eu odiava a academia. Odiava. Porque me fazia sofrer. Imagina, eu tenho 1,80 m de altura. Nayane, chegou uma época que eu fui fazer musculação e eles me deixavam lá meia hora, que era para emagrecer, então meia hora, 40 minutos na esteira. Eu saía da esteira, sabia nem meu nome. Eu não via ninguém. Você fica com vontade de ir para casa, né? Eu queria ir embora para casa. Eles me botaram no peso e é assim, eles vão tirando, né? Vão tirando o peso quando você não dá conta de fazer as séries. Eu cheguei à humilhação, eu desse tamanho, do lado de uma senhora com peso, eu tirei todos os pesos e eu não estava conseguindo fazer o número de séries. Eu nunca mais voltei naquela academia de vergonha. E quando eu descobri que a minha fibra era mais explosiva e que minha inflamação, ou seja, o processo que regenera o meu músculo, era lento. Então eu tenho que fazer muito peso, isso eu dou conta de fazer muito peso, mas poucas repetições. Aí ou seja, eu entendi. Tu nunca ia saber se tu não tivesse feito o teste genético. Eu ia ficar lá sofrendo,
fazendo lesão em cima de lesão, toda. com a inflamação baixa, só destruindo o meu músculo, Verdade. passando vergonha na frente da tia, entendeu? Então, era isso, né? A caminhada, tem gente que prefere correr, mas, né, será que é a genética para isso? Ah, vai deixar? Não, você vai correr numa modalidade diferente, a gente ajusta isso numa modalidade diferente. Então, o caminho para essa resposta, até mesmo da loucura que muita gente faz, tem gente que faz exercício demais até, e tem pessoas que não, vamos dizer assim, não quebram muita gordura pelo exercício, sabia disso? Nossa, mas então não precisa fazer? Precisa. A atividade física, cardiovascular, ela tem uma série de benefícios indiscutíveis. Só que quando você mostra, você enxerga que na tua genética não é por ali, você não vai para os excessos. Porque tem gente que fala assim, ah, eu comi um bolo, vou ali fazer o dobro de esteira. Não é por aí. Você tem que conhecer a tua genética para saber o que exatamente você tem que fazer e, de fato, né, se aquilo ali queima ou não mais gordura. Então, o paciente, ele entende isso, ele entende que, então, é melhor eu comer melhor, emagrecer aos poucos, mais sustentável para ter saúde, do que ficar no desespero de querer emagrecer tudo em 6 meses, 1 mês, 2 meses, como a maioria. Mas, é isso aí. Assim, a última pergunta que eu tenho até uma dúvida bem interessante, assim, é que é errado emagrecer com, de repente, um medicamento? Você é contra? Você é a favor? O que é que você acha? De maneira alguma. Existem situações em que o paciente ele precisa de um controle de apetite maior, né? Então, o que ele pode fazer? Ele pode tranquilamente, né, consultar um endócrino ou um nutrólogo, um médico que vá prescrever, né, e que entre em contato com um profissional de nutrição, um inibidor de apetite para ele, para que ele possa fazer a reeducação. Existem casos de compulsão alimentar, de transtornos ou de dependência emocional da comida, que a gente também detecta no teste genético, que pode te direcionar para isso. Eu não sou, em nenhum momento, eu sou contra. Eu sou contra fazer isso sem acompanhamento, tanto do médico quanto do nutricionista. Por quê? Qual que é o objetivo do medicamento? Ele reduzir um pouco o teu apetite para você conseguir dar conta, né, de ficar com aquele volume menor. Mas esse volume menor, ele precisa ser bem estabelecido para que não falte, ou se faltar, que haja a suplementação adequada. E é bem importante programar. Chegar para o médico e falar, olha, vamos programar, eu vou tomar esse medicamento por quanto tempo? Qual vai ser o desmame dele? Então, fazer junto o acompanhamento com o nutricionista para definir exatamente essa dieta. Não sou contra de forma alguma, desde que acompanhado, e acho que ajuda muita gente nesse processo de iniciar, né, de começar a tomar ali algumas atitudes em prol, né, na direção ali do seu emagrecimento. Então, geralmente, só para a gente finalizar, quando a gente começa na segunda e já quer acabar na terça, ou na segunda mesmo já pisa o pé na jaca, como é? Recomeçar? É tentar novamente? O que é que a gente faz? Me dá aí Comemore cada vitória. Cada bala que você recusar, cada doce que você dividiu com um amigo. Comemore a vitória. Não pense na derrota de ter largado. Comemore cada vitória. A dieta funciona assim, né? Você comemora cada pequena vitória. Hoje eu comi mais salada do que ontem. Ah, mas eu comi um pastel. Hoje eu comi mais salada. Ah, mas hoje eu comi mais salada. Comemore. Comemore. Né? A gente é muito o do contra, né? Ah, mas isso é tão importante, né? Eu vou contar um caso rapidinho aqui. De um paciente de 16 anos. Ele tinha 130 quilos e ninguém conseguia acessar ele emocionalmente mais. Quando ele veio para mim, numa situação específica lá em Belo Horizonte, que foi encaminhado, ele me disse assim, eu tinha emagrecido uma criança, né, um adolescente, 15, 16 anos. Eu tinha emagrecido 16 quilos, estava maior feliz com a dieta. Aí minha tia chegou para mim e falou, só 16? Isso para você não é nada, porque ele precisava emagrecer muito mais. E aí ele largou. Olha o efeito dessa palavra negativa na vida das pessoas, como é que é ruim. Então, tá
comendo isso daí, vai pedir uma coxinha e vai pedir uma Coca Light, né? Não olhe para a coxinha, olhe para menos calorias que você vai ter naquele refrigerante. Embora refrigerante também a gente sabe que tem outros poréns. Mas, enfim, comemore aquela quantidade de açúcar que você não ingeriu. Depois você vai dando outros passos. Um passo cada vez, comemore todos. Que isso é importante. Arrasou. É isso mesmo. E é tentar todo dia uma vitória, tentar fazer, acredito, substituir. Hoje de manhã, né? Eu digo, não, o que foi que eu fiz? Eu fiz tudo o que eu não fazia. Eu nunca fui para academia às 5 horas da manhã. Eu digo, para poder organizar o meu dia, segunda-feira eu vou 5h30 da manhã, vou 5 horas da manhã, acordei 5 horas. Eu queria fazer uma coisa diferente do que eu estava habituada a fazer. Eu digo, cara, se eu não sair da minha zona de conforto, eu não vou. E eu digo, eu vou. Acordei. E eu abro. Exato. E acaba virando hábito, né? Tô aqui, quando eu saí de lá, eu digo, ufa, já fui pra academia. Show de bola, check. E é isso. É um dia de cada vez. E se na terça você não conseguir, não comemore que na terça você não foi. Comemore que na segunda você conseguiu. Então você pode conseguir de novo. Né? Então, tenta olhar para os passos que a gente dá para frente, não para os tropeços. E tropeço só tropeça quem está andando para frente. Então o tropeço faz parte. E não se cobrem demais. A gente sabe que todo mundo vive isso. A grande maioria das pessoas vivem isso, vivem essa oscilação. Então, eu acredito que a gente tem que, de fato, tentar fazer o nosso melhor, entendeu? E tentar, um dia de cada vez, fazer essas escolhas. Eu tô doida que chegue o meu resultado para poder... Eu tenho noção do que é que eu vou precisar comer. Porque, às vezes, olha, eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu tenho 38 anos, com carias de 20. Não me troco por umas de 15. Eu tinha me dito outro dia na Não, amigo? Ora mais. Mas aí o legal de tudo é o quê? É você... Quando chegar, eu já quero entender o que é que eu nunca sabia, que eu nunca talvez saberia na minha vida, né? Tipo, é isso. Meu Deus. Surpresa sempre vem. Sempre a gente tem uma surpresa. Não tem jeito. Tomara que seja boa, porque... Sempre são. É você. Que coisa melhor do que você conhecer você mesmo por dentro, no nível mais íntimo que você pode. É você encontrando uma conversa muito íntima com o seu ser. É sensacional. Né? Criou, é sensacional. Agora, você vai falar, prazer, Nayane, eu quero te agradar. Você vai olhar para aquele DNA e você vai falar, poxa, agora eu vou começar a agradar a Nayane. É um ato de amor próprio muito grande fazer esse tipo de teste e segui-lo dessa forma. E principalmente você sabendo que aquilo ali é verídico mesmo e dizendo assim, poxa, se eu comer isso aqui não vai dar legal. Eu vou saber que aquilo ali não vai dar legal. Então, assim, isso também é bom. Eu queria, William, que você deixasse o seu Instagram para que as pessoas possam lhe seguir. Eu queria que você deixasse também o da ADF, falando um pouquinho, vendo o seu peixe, porque é fundamental, e principalmente porque eu tenho certeza que muita gente passa por isso, até para as pessoas tirarem dúvidas contigo, né? Claro, eu fico à disposição aqui. Estou deixando o teu Instagram. Eita, eu preciso digitar de uma outra forma aqui, que senão eu me mato aqui. Não. Mas pode ir falando, tipo, William... até aqui, arroba, porque o meu William... William... Eu consigo colocar William.Regis. William.Regis. E conheço as soluções também da DF Médica, que tem para esporte, para câncer, para várias questões aí que são bem importantes. Você comentou ali como é que era o nome? Da predisposição, né, às doenças. Não sei se você citou alguma específica. Mas você colocou ali e é muito importante. A gente precisa conhecer. Às vezes a gente acha que porque todo mundo na família teve problema, tem gente que não quer fazer o teste genético para não saber. Não quer saber. Bobagem. Né? A combinação genética às vezes até te liberta. Eu achava que tem um monte de problema dos meus irmãos todos, do meu pai, e não tenho nada. Olha como é que é libertador. Então você né? melhor não saber. E uma coisa que eles não têm, que eu tenho, eu descobri, eu consigo hoje fazer a prevenção da forma adequada. Olha que legal. É muito bom. Bênção. Eu quero já marcar para a gente bater um outro papo sobre algum outro assunto bem legal. Vou depois fazer uma caixinha de perguntas para poder as pessoas participarem, saber o que
eles querem saber, que eu acho que é até melhor, interessante. E quando sair também o meu teste genético, a gente vai fazer outra live para explicar o que é que deu o meu teste genético. Nós vamos fazer vários, nós vamos fazer um reality com você. Quase! Cobrando. E aí, o que está mudando? Vai ser maravilhoso. Mas, amigo, muito obrigada de verdade pela agradeço, sua querido. participação. Gratidão. A gente já está finalizando. E gratidão a tantas pessoas que passaram aí. Picos de 60, de 50, aí vai baixando, porque live a gente sabe como é. Mas eu quero agradecer o teu carinho, agradecer também a tua responsabilidade, né? O teu trabalho que tu faz com êxito, né? Estou realmente bem empolgada para que chegue aí o momento certo. E em breve a gente vai falar também de outro assunto, eu acho que também é muito pertinente, muito importante, como bariátrica, né? O positivo e o negativo dela. Dá para falar muita coisa bacana, que a gente tem muita curiosidade de saber. Né? Novos medicamentos, tem muito assunto aí que o pessoal... Essa questão de Ozempic, de Saxenda, muita gente também, né? Essas ondas que estão acontecendo, e aí isso é bacana, não é? Então tem muito assunto para poder a gente falar. Eu tenho certeza que em breve a gente está voltando com outra live para poder a gente falar justamente sobre esses assuntos e ficar mais um tempão aí e esclarecer muitas dúvidas, que hoje já, com certeza, já me esclareceu várias. Show de bola, minha amiga. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Foi uma honra ter te conhecido, ter cruzado seu caminho. Maria, eu que agradeço. E ter essa relação tão bacana que a gente se estabeleceu aí, né, de empatia mútua. E é sempre muito divertido estar contigo. Igualmente. Estamos juntos do que você precisar. Até a próxima, viu? Beijo.